revisto, comprometo, meu Senhor, para servi-lo com todo amor. Amém, louvado seja o nosso Deus. Vamos nesse momento, se algum irmão deseja louvar o Senhor, o solo está com a oportunidade. Vamos entrar. Os embaixadores irão louvar o nosso Deus. Logo depois, irmãos, se algum irmão quiser louvar o Senhor, o solo estará com a oportunidade. Passou, não foi a música dos embaixadores? Semana de Ouro dos Homens. Como é que é o nome? Firmando Propósitos. Ah, não, é Jefferson. Teu santo nome, teu santo nome.
Nós vamos a Deus por essas crianças, né, que louvam o Senhor. Ontem Guilherme fez um trabalho aqui ontem, abertura do trabalho, que pequenininho ali, me deixou mais emocionado, né? Fiquei emocionado de ver ele fazendo a primeira parte com uma postura tão bonita, tão bem feita, tão preocupado com o que estava fazendo, e foi maravilhoso ver ele tão empenhado. Eu digo isso igual porque alguns dias atrás eu ia a avó dele lá em casa, e dizia, vamos para a igreja, ele disse, não, eu gosto de bar. Ele dizia, deixa eu não gosto de igreja. E hoje ele se converteu e é um servo de Deus. Neste tamanho, louvado seja Deus por isso. Mas vamos agradecer ao nosso Senhor, logo após o irmão que já está na nossa comunidade. Tem que ficar silêncio que não tá falando aí. Vou te deixar aí, né? Eu não sou boa assim. É só não deixar ninguém mexer. Ah, tá. Nem falar, né? Sim, não pode falar, não pode falar. Se eu falar, você sabe o que Busco na vida tantas coisas que nem sei por que razão eu fortaleço minha vontade para que tudo aconteça. Do meu jeito, corro enquanto acredito, persisto até chegar ao fim, pra descobrir lá no final que eu corri atrás do vento. Porque eu preciso, os homens não podem dar. Porque eu preciso, a prata não vai comprar. Porque eu preciso, o mundo não pode dar. Porque eu preciso é habitar contigo. Ó Deus, atrai-me para perto de ti, esconda-me. Ó Deus, atrai-me para perto de ti, esconda-me.
Diego, que estará louvando ao nosso Deus. A graça e a paz, amém? Não estava combinado. Graça e paz, irmãos. Amém. É uma satisfação muito grande, uma alegria enorme poder estar aqui com esses irmãos, essa igreja que é tão amada e querida por nós. Desde já nós louvamos a Deus e abençoamos cada dia mais essa igreja. Que o Senhor Jesus esteja cada dia acrescentando, como diz a sua palavra, aqueles que vão sendo salvos. E que essa igreja cresça e multiplique cada dia aqui neste lugar. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei. Justiça
te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A câmera tá investida. Glória seja o nosso Deus. Você vai levar? Vamos estar nos colocando em pé neste momento. Vamos estar orando ao nosso Deus, agradecendo por esse momento, essa primeira parte de louvor e adoração ao nosso Deus. Logo após a oração, o ministério estará louvando ao Senhor. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai que está nos céus. Muito obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor nos concedeu em paz. Muito obrigado pelo privilégio que nós temos de estarmos mais uma vez na Tua presença para louvar e exaltar o Teu santo nome. Obrigado por essa igreja, Senhor, que o Senhor tem sustentado neste lugar. Pai, muito obrigado porque essa igreja tem sido instrumento para salvar vidas neste lugar. Continua usando o Teu povo aqui, ó Deus, para a glória do Teu nome. Nós pedimos por cada irmão, Senhor, que faz parte dessa igreja, que o Senhor nos ajude a te servir com fidelidade. Nos ajuda a levar, ó Deus, a Tua palavra a outros que não Te conhecem ainda. Obrigado por cada irmão aqui presente nessa noite. Aqueles que vieram, ó Deus, congregar conosco nessa noite. Que o Senhor seja bênção dos Teus filhos e dando a eles uma viagem de retorno na Tua presença. Abençoa a segunda parte desse trabalho. E tudo que vai ser feito aqui seja para a glória do Teu nome. Usa o Teu Filho, Pai. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Apresentar aí o ministério do louvor. Não sentem, meus irmãos, vamos ficar de pé. Vamos adorar a nosso grande Deus. Pois tu, Senhor, és nosso Criador, nas tuas mãos estão a terra e o mar, o universo se ajoelha e louva, teu nome exaltado é, no esplendor da tua santidade. Onde eu preciso te adorar, ó Rei dos Reis, grande Deus. Tava na frente da Em tua presença quero estar. Quero me entregar, dar graças e cantar, dar graças e cantar. Aguentei mais sair, né? Em tua presença quero estar, em tua presença quero estar. Pois tu, Senhor, és nosso Criador.
louvar enquanto eu viver, enquanto eu viver. Agora só uma vez. Jesus, eu quero te aclamar, Jesus, eu quero te aclamar, com alegria te louvar enquanto eu Deus nos deu a oportunidade de celebrarmos a redenção que nos tem dado em Cristo Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Jesus Cristo, Rei dos Reis.
tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos dons da redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos dons da redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Glória a Deus. Eu nem vi a hora passar. Graças a Deus, irmãos. É muito bom nós estarmos juntos aqui para celebrar ao Senhor. Nós estamos com esse tema, né, das trevas para a luz, justamente para falar daquilo que Cristo fez conosco. Nós cantamos aqui acerca da redenção que temos em Jesus. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Ele nos redimiu, Ele apagou todo o pecado que havia contra nós, toda a culpa que havia contra nós, todo espírito de dívida que havia contra nós foi aniquilado, foi apagado pelo nosso Cristo Salvador e Redentor. Por isso nós nos gloriamos no Senhor, nós nos alegramos no Senhor, porque somos há 29 anos uma igreja do Senhor Jesus Cristo, por sua providência, por seu carinho, por sua bondade, pelo seu amor para conosco. E se nós somos igreja há 29 anos, é porque há 500 anos atrás Deus providenciou que o seu servo pudesse novamente dizer: olha, não são as obras que salvam, não é o mundo quem salva é Cristo. E por isso estamos aqui, porque o nosso Deus decidiu nos amar. Então, meus irmãos, nós vamos louvar ao nosso Deus neste momento com uma oração, clamando ao Senhor em favor da vida do seu servo, que eu já convido aqui à frente para tomar o púlpito. Pastor José Carvalho Júnior, ele é pastor da Igreja Batista Sinai em Itabuna. Seja bem-vindo, pastor. Não é a primeira vez que ele vem aqui, né? Mas seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre. E tem que ir para essa igreja, né? Não dá para ficar com a gente para sempre, seria o desejo, mas a gente vai ser contemplado no céu. Mas o pastor, ele é presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, da subseção Grapiunense, e ele também é professor de Teologia Sistemática, né? Matéria difícil, lá do Seminário Teológico Batista do Nordeste, no campus Grapiunense ali em Itabuna. Ele é um amigo, é alguém de fato que nós temos grande apreço. Nós louvamos a vida do pastor e louvamos a Deus por ele estar aqui conosco. E assim como diz o nosso tema, né, das trevas para a luz, e como diz o mote da reforma, né, pós-tenebras lux, ou seja, depois das trevas veio a luz, agora nós seremos iluminados pela palavra do Senhor mediante a ação do Espírito Santo. Então nós vamos meditar na Escritura, aquilo que o pastor irá nos expor nessa noite. Por isso eu peço que os irmãos se unam comigo em oração, para estarmos clamando ao nosso Deus por esse momento do culto, certo? Eu quero só antes avisar, Deja, cadê você? Deja Lira. Deja, qual o cardápio, Deja? Tapioca, bolo, refrigerante e suco. Qual o valor? Tá de graça. Como é? 2,53, né? Vai depender da negociação, né? Então, após o culto, aqui ao lado, nós temos uma cantina ali, eu estou oferecendo. Os irmãos podem, por favor, nos ajudem nisso aí, sejam também abençoados por esse alimento, certo? Vamos orar ao Senhor neste momento. Amanhã nós temos, continuamos com a celebração, né? Amanhã receberemos a primeira Igreja Batista de Itabuna, com o seu coral jovem, que estará aqui conosco. Também teremos o pastor Carvalho Júnior
E assim nós vamos então orar para a palavra do Senhor. Vamos orar, meus irmãos? Feche seus olhos, baixe sua fronte e vamos clamar ao nosso Deus. Pai, nós te louvamos, Senhor, por estar aqui nessa noite. Louvamos a Ti, Deus de amor, de graça, Deus de misericórdia. Louvamos ao Teu Filho Jesus, aquele que se entregou por nossa redenção, para que pudéssemos, meu Deus, mediante a ação do Teu Espírito, aquele a quem também louvamos, contemplar a luz do Teu Evangelho, estarmos aqui hoje, dizendo que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu te peço, Deus, que nos abençoe nessa noite, de modo que possamos ouvir somente a Tua palavra, porque é em torno dela que nós estamos reunidos. Eu te peço, Deus, que fale através do Teu Filho, de modo que não seja Ele, mas somente a Tua Escritura seja aqui exposta, para que o Teu nome, ao fim de tudo, seja glorificado. Abençoe as nossas vidas, Senhor, de modo que saímos daqui transformados pelo poder que há na Tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Pastor, fique à vontade. Meus irmãos, graça e paz a todos. Quero agradecer a Deus por estar mais uma vez aqui com os irmãos. Já tem assim alguns anos, a última vez que eu estive aqui, com minha esposa, a irmã Adriana está aqui comigo, nossa filha Rebeca também. E eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos, rever os irmãos. Louvo a Deus por essa igreja, pelo aniversário, 29 anos. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor Luan, pelo convite que ele me fez. É um amigo, um homem de Deus. E eu parabenizo aí a igreja por ter uma família pastoral abençoada por Deus. São servos de Deus, humildes e que amam a palavra de Deus. Meus queridos, eu trago também um abraço da Igreja Batista Sinai para todos os irmãos. A igreja que Deus nos deu a alegria, a satisfação e a grande responsabilidade de pastorear. A Igreja Batista Sinai fica ali no bairro Santa Inês, na cidade de Itabuna. Quando estiver por lá e quiser nos fazer uma visita, serão bem-vindos, tá certo? Mas vão continuar sendo membro daqui. Meus irmãos, eu trouxe um livro. O tema do livro é Nascido Gay. É uma pergunta, é uma interrogação. Nascido Gay. Esse livro foi escrito pelo Dr. John Tye. É um geneticista clínico por formação, com 2 doutorados na área de genética. Então ele vai discutir essa questão de modo objetivo ao examinar. Ele examinou 20 anos de pesquisa de alta qualidade sobre esse assunto da homossexualidade. Hoje há uma polêmica grande nas mídias, nas redes sociais, nos meios de comunicação, com a interrogação: quem é homossexual já nasce assim? Isso é genético ou isso é comportamental? Quando a gente vai para a Bíblia dá a resposta. Mas muitas pessoas, quando ouvem a palavra de Deus, um argumento de um pastor, enfim, de um líder religioso, eles acham que isso é um argumento puramente religioso. Mas aqui esse livro, ele não é de cunho religioso, ele é de cunho científico. Então é um homem que tem 2 doutorados na área de genética e que ele mostra aqui sobre essa questão, se a pessoa nasce gay ou não. Então é um livro extremamente interessante. Eu acredito que, principalmente para você que está fazendo faculdade, você que está estudando aí, ou você que tem curiosidade a respeito do assunto, quer se preparar melhor. A Bíblia diz, né, a palavra de Deus, Deus falando: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Tem muita gente errando, tem muita gente tendo conceitos mundanos por falta de conhecimento. Então, um livro extremamente interessante para você ler. R$15, baratinho o livro. Quem quiser, eu trouxe só 12 exemplares do livro, tem pouquíssimos aí. Então, quem quiser, pode nos procurar aí depois, tá bom? Revendo ali a minha colega de seminário, Cida. Deus abençoe sua vida, viu? Bom tempo que a gente não se vê, né? Deus te abençoe, viu? Minha colega ali no seminário. Meus queridos, abram as vossas Bíblias, por gentileza, em Efésios, capítulo de número 5. Nós vamos para o texto áureo desta festa.
Efésios capítulo 5, verso de número 8. Abra sua Bíblia, por gentileza. Se tem alguém ao seu lado que está sem Bíblia, conceda aí para essa pessoa também, para estar lendo junto com você a palavra de Deus. Efésios capítulo 5, versículo de número 8. Pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz. Amém. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a compreender sua palavra. E importa que eu diminua e que o Senhor Jesus cresça. E que o Espírito Santo venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O nome de Deus seja glorificado mais uma vez neste lugar. Meus queridos irmãos, no século XV, século XVI, o mundo vivia um período tenebroso. Era um período conhecido como Idade das Trevas, porque havia muita ignorância relacionado à palavra de Deus. Pouquíssimas pessoas tinham acesso à Bíblia. A igreja naquela época, ela estava corrompida pela idolatria, pelas indulgências, ou seja, a pessoa que quisesse ter o perdão dos seus pecados, a igreja na época, o clero, a igreja romana na época, ensinava que a pessoa teria que dar um dinheiro na igreja, teria que dar uma oferta à igreja, para poder ter perdão de pecados. Havia propagação da teoria do purgatório, mas para tirar alguém do purgatório, também tinha que dar dinheiro para a igreja. E as pessoas acreditavam, porque era um período de ignorância, de pouco conhecimento bíblico, pouco conhecimento da palavra de Deus. Mas no dia 31 de outubro de 1517, Deus levanta um homem chamado Martinho Lutero, um homem que agora quer reformar a igreja, e ele elabora as suas 95 teses, onde ali ele vai contrapor essas teorias sendo ensinadas pela igreja, como indulgência, idolatria, e ali é proclamado a reforma protestante. Nós somos frutos desta reforma. Hoje, no mundo inteiro, as igrejas evangélicas são também conhecidas como os protestantes, porque nós somos frutos dessa reforma. Essa reforma protestante, ela está firmada em 5 pilares, elaboradas por Martinho Lutero. E os 5 pilares da reforma protestante, ou conhecido como 5 solas, é uma palavra latina que quer dizer somente. Então somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, glória somente a Deus. A reforma protestante, ela foi construída nesses 5 pilares. Somente a palavra de Deus, somente Jesus Cristo, somente a graça de Deus, somente a fé e glória somente a Deus. E eu quero meditar com os irmãos em um desses solas, que é somente as Escrituras. Eu quero meditar com os irmãos nessa noite a respeito desse pilar da reforma protestante, chamado somente as Escrituras. Meus irmãos, se nós analisarmos o movimento evangélico, e eu não falo no mundo, eu falo no Brasil, nós vivemos hoje um período crítico da nossa história. Vivemos hoje um período tenebroso da nossa história. Eu acredito que não estarei sendo exagerado em dizer que nós vivemos na era do analfabetismo bíblico. Por quê? Porque hoje o que está em voga em muitos arraiais ditos evangélicos é o profetismo. O que é o profetismo? O profetismo
é aquela prática religiosa onde as pessoas desprezam a Bíblia, desprezam a palavra de Deus e dão valor a o assim diz o Senhor. É como se Deus só fala quando Ele usa alguém que está pregando e diz assim: olha, Deus mandou te dizer isso. Olha, Deus mandou te dizer aquilo. Olha, Deus mandou um recado para você. Aí a pessoa diz: olha, Deus está falando comigo. Olha, Deus falou comigo hoje lá na igreja. E muitas vezes a Bíblia está sendo explicada, a palavra de Deus está sendo exposta, e as pessoas desprezam. Por quê? Pelo movimento chamado profetismo. Por que nós hoje vivemos um período difícil na história na história da Igreja de Cristo? Por causa das músicas heréticas que permeiam os nossos arraiais. Eu dou graças a Deus porque os hinos aqui cantados, bastante bíblicos, mas infelizmente não é tão comum ouvir hinos como esses que foram cantados aqui. O que tem de música herética, ditas evangélicas, irmãos, sendo cantadas não é brincadeira. Músicas que fazem sucesso, cantores gospel que fazem sucesso com músicas que colocam o homem no centro. É o antropocentrismo. O homem, ele é o centro do culto. E boa parte das músicas que são cantadas, que são ditas evangélicas, são músicas que colocam o ser humano no centro. Deus não está sendo glorificado. Deus não está sendo exaltado. Mas o ego do ser humano, as emoções do ser humano estão sendo priorizadas. Como se a música boa, o louvor que realmente agrada a Deus, é aquele louvor que me faz sentir bem, que me levanta, que me coloca para cima, que eleva a minha autoestima. São músicas direcionadas para o homem, música direcionada para as pessoas, músicas que são antibíblicas, que não exaltam a Deus, que não glorificam a Deus. Meus irmãos, eu dou graças a Deus, porque aqui os irmãos cantam os hinos do cantor cristão. Eu dou graças a Deus. Mas é triste, lamentável saber que hoje, em algumas igrejas, o nosso inário, o cantor cristão, foi colocado no canto. E o que impera nos cultos são as músicas gospels, que exaltam o ser humano. Eu costumo dizer lá na igreja que a pessoa pode não concordar com a melodia dos hinos do cantor cristão. Mas eu quero ver alguém levantar e dizer: esses hinos não são bíblicos. Esses hinos são heréticos. Esses hinos não estão segundo a vontade de Deus. Eu encontrei aqui erros doutrinários nesses hinos. Você não vai encontrar. Sabe por que nós vivemos hoje um período difícil? Esse afastamento da palavra de Deus? Muita ênfase no milagre. A igreja que cresce, a igreja onde tem muitas pessoas, as igrejas midiáticas que estão na mídia e que fazem sucesso no Brasil, são as igrejas que priorizam os milagres. Onde a ênfase maior é no milagre. É no venha receber o seu milagre. Deus é o Deus dos milagres. E esses milagres não é milagre de mudança de vida. Não é milagre de mudança de caráter. Não é milagre de mudança de comportamento. Mas é o milagre do dinheiro. É o milagre da saúde física. Então a igreja boa, o pastor que é usado por Deus, a igreja que está cheia do poder de Deus, é aquela igreja que os doentes são curados. É aquela igreja que o pobre fica rico. Você que está desempregado, e se você fizer um sacrifício, se você colocar um envelope na fogueira santa, você sabe de onde? De Israel, você vai ficar milionário. Você vai ter 2 casas, você vai ter 3, você vai ter apartamento, você vai ter carro luxuoso. Então, é o que chama as pessoas. O homem carnal, escute bem, o homem carnal, o homem que não é espiritual, ele só valoriza 2 coisas: dinheiro e saúde. Se ele tem dinheiro,
Se ele tem saúde, ele se sente a pessoa mais feliz do mundo. Mas para o homem espiritual, não é o dinheiro, não é a saúde física, mas é a presença de Deus. Que por mais que você não esteja bem fisicamente, por mais que você esteja passando privações materiais, financeiras, mas se você tem Deus na sua vida, você é a pessoa mais feliz do mundo. Por que nós vivemos hoje uma crise no meio evangélico relacionado à Bíblia? Por causa dos modismos. É o cair pelo poder de Deus, é a unção do riso, é a perda de consciência durante o culto. Tudo isso sem nenhuma fundamentação bíblica. Tudo isso sem nenhum respaldo bíblico. Mas são respaldos baseados em quê? Na experiência. Ah, não, mas eu senti. Ah, não, mas é uma experiência minha que Deus me deu. Mas onde é que está a base bíblica de tudo isso? Onde é que Deus diz na palavra dele sobre isso daí? Onde é que Deus colabora, corrobora, confirma uma prática dessa daí? Onde é que está na Bíblia isso? Ah, não está na Bíblia, mas eu sinto, eu tenho essa experiência. São chamados modismos. São coisas que vai acontecendo na moda, vai surgindo no meio evangélico. E tudo isso, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, vai sendo desprezada. Mas eu quero que você abra comigo, por gentileza, Atos capítulo 17. Atos capítulo de número 17. Nós leremos no versículo de número 11. Versículo 11, Atos 17, e assim nos diz a palavra de Deus. Os de Bereia tinham mente mais aberta que os de Tessalônica, pois se mostraram muito interessados ao receber a palavra, examinando diariamente as Escrituras, para ver se as coisas eram de fato assim. Interessante, meus irmãos, que aqui fala a respeito de alguns judeus que foram evangelizados por Paulo e Silas e que eles tiveram um comportamento extremamente importante, relevante para a nossa meditação. A Bíblia diz que, primeiro, de bom grado eles receberam a palavra. Eram homens que ficaram alegres porque estavam ouvindo as Escrituras. Ah, se todos na igreja fossem assim. Pessoas que ficam alegres pela pregação do Evangelho. Pessoas que ficam satisfeitas por ouvir a mensagem de Deus. Pessoas que ficam alegres por ler a Bíblia, por vir na escola bíblica, por meditar na palavra de Deus. É triste, irmão, saber? Eu estava certa feita pregando em uma determinada igreja, por uma questão ética, não vou falar o nome nem onde, estava pregando na igreja, que durante a abertura, a primeira parte do culto, nós chamamos normalmente de primeira parte do culto, estava aquela euforia, estava aquela alegria no culto, muitos jovens pulando, se alegrando, cantando, mas quando o pastor pegou a palavra, disse assim: meus irmãos, agora nós vamos meditar na palavra de Deus. Quero chamar aqui o pastor, nós vamos orar por ele. Quando eu peguei a palavra, eu percebi, tinha um monte de jovens saindo, adolescentes jovens, ficaram lá na porta da igreja, conversando, dialogando, namorando. E eu fiquei depois meditando, parando, meditando. Interessante. Na hora da música, na hora da euforia, todo mundo se faz presente. Todo mundo acha o culto maravilhoso. Na hora da palavra, que tem o poder de mudar a vida do ser humano, que tem o poder de transformar o ser humano, não se dá o devido valor. Esses judeus que ouviram a palavra de Deus, eles receberam de bom grado, ficaram alegres, porque estavam ali ouvindo a palavra de Deus. Segunda coisa, examinando cada dia nas Escrituras. Olha que postura maravilhosa. Eles examinavam as Escrituras.
A Bíblia diz no Salmo 1, você deve conhecer o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer onde? Na lei do Senhor. E na sua lei faz o quê? Medita de dia e de noite. Olha que promessa maravilhosa para aqueles que meditam, aqueles que têm prazer na palavra de Deus. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Bênção maravilhosa. Isso é para aqueles que meditam. Há uma grande diferença entre ler e meditar. Ler é rápido, muitas das vezes. Meditar é algo demorado, é labutoso. Muitas pessoas, irmãos, leem a Bíblia, mas não meditam na Bíblia. Pegam textos isolados, não passam horas, tempo, lendo a palavra de Deus. Mas esses judeus lá de Bereia, eles eram diferentes. Eles examinavam cada dia nas Escrituras. E a terceira característica desses irmãos novos convertidos, a Bíblia diz, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Olha que coisa interessante. Eles estavam ouvindo Paulo e Silas, mas quando chegavam em casa, sabe o que eles faziam? Eles iam lá meditar no texto que Paulo tinha lido, explicado, para ver se o que Paulo falou, se o que Silas falou, realmente era assim. E aí, irmãos, a gente agora faz uma aplicação para nós. Já pensou se todos nós fizéssemos isso? Quando você assiste um vídeo na internet, um dito pregador, já pensou se todos fizessem assim, quando recebem uma mensagem de texto no WhatsApp? Já pensou se todos fizessem isso, fossem para as Escrituras, meditar para ver se a coisa é assim mesmo como está sendo falado? Já pensou se todos os evangélicos do Brasil tivessem a prática de examinar nas Escrituras para ver se as coisas é assim mesmo? Tenha certeza, irmãos, que os falsos profetas, os hereges que estão no meio dos evangélicos, não teriam espaço. Você sabe qual é a melhor maneira de manipular as pessoas? É através da ignorância. Você sabe qual é o maior interesse de Satanás? Levar o povo a não meditar na Bíblia. Porque se você não medita na palavra, você não vai conseguir interpretá-la. E o diabo gosta de pegar textos isolados para poder enganar as pessoas. E eu quero dizer uma coisa para você. Satanás também usa a Bíblia. Mas quando ele usa a Bíblia, ele pega textos isolados para poder enganar as pessoas. A gente observa isso em Mateus capítulo 4, quando Jesus vai ao deserto ser tentado por Satanás. Se você observar a segunda tentação, a Bíblia diz que Satanás levou Jesus ao monte muito alto, ao pináculo de um templo, e disse assim: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Aí ela agora cita o Salmo 91, parte do Salmo 91. Aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Interessante que o diabo citou a Bíblia. Interessante que o importante não é ler a Bíblia, não é simplesmente citar a Bíblia, mas interpretá-la. Onde é que estava o erro ali? É que Satanás estava aplicando um texto fora do seu contexto. E aí Jesus agora, para vencer a tentação, ele corrige. Ele diz: não, mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Se todas as pessoas na igreja tivessem a alegria e a satisfação de estudar a Bíblia, a palavra de Deus, nós, evangélicos, não estaríamos numa crise que nós estamos hoje, da falta de Bíblia nos púlpitos. Eu não falo da realidade dessa igreja, mas estou falando de um modo geral. Mas os irmãos de Bereia, eles analisavam nas Escrituras para ver se aquilo que os pregadores falavam, se realmente estava
de acordo com aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Meus irmãos, nós somos batistas e eu não quero aqui dizer que nós somos os únicos certos. Não. Existem outras denominações que também são sérias. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Nós temos mais de 400 anos de história. Nós somos frutos da Reforma Protestante. E sabe qual é uma das maiores características de um cristão batista? É aquele que carrega a Bíblia, valoriza a Bíblia e ama a palavra de Deus. Você sabe por quê? Muitas das vezes nós somos tidos como frios, um povo que até não tem nem o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque para nós, o que vale no culto, o que norteia o culto e o que norteia o comportamento do cristão, não é o achismo, não é a experiência, mas é a palavra de Deus. O que é mais importante no culto é a Bíblia, é a palavra de Deus. Ela é o nosso livro de regra, de fé e prática. Nós somos um povo que valorizamos a escola bíblica. Você pode observar que as igrejas neopentecostais, que são aquelas que valorizam o dinheiro e a saúde física, eles não têm escola bíblica, eles não têm estudo bíblico. Mas sabe por quê? Porque não há um interesse de levar as pessoas a aprender a palavra de Deus. Por isso, eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus, porque nós fazemos parte de uma denominação que valoriza a palavra de Deus. E nós não podemos perder esta característica. Não podemos ser o povo da música. Não podemos ser o povo do show. Não podemos ser o povo dos eventos. Temos que ser o povo da Bíblia. O povo que carrega a palavra de Deus e que ama a palavra do Senhor. A Bíblia para nós, meus irmãos, ela é um livro inspirado por Deus, a suprema autoridade em questão de fé e conduta, ou seja, quem norteia a nossa fé e o nosso comportamento é a Bíblia. E a palavra de Deus para nós, ela é inerrante, ela não contém erros, e ela é suficiente para nos ensinar, exortar e equipar para conhecermos a vontade de Deus e obedecer a Deus. A Bíblia para nós, ela é tão preciosa que há um salmo na Bíblia todo dedicado para ela mesma. E, por incrível que pareça, é o maior salmo da Bíblia. Salmo 119. Se você ler o Salmo 119, você vai observar que em cada versículo do Salmo é uma homenagem que está sendo feita à palavra de Deus. Eu quero aqui citar alguns exemplos para você. No Salmo 119, versículo 113, a Bíblia diz: odeio os pensamentos vãos, mas amo a tua lei. No versículo 163, abomino e odeio a mentira, mas amo a tua lei. Versículo 174, tenho desejado a tua salvação, ó Senhor. A tua lei é todo o meu prazer. Versículo 97, ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. E os mais conhecidos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Agora, meus irmãos, qual é o benefício de nós amarmos a palavra de Deus? Qual o benefício? Eu já citei até aqui citando o Salmo 1. O Salmo 1, ele mostra que aquele que ama a palavra de Deus, ele irá prosperar. Eu quero dizer para você que prosperidade na Bíblia não é ter riquezas materiais. Prosperidade na Bíblia é você viver contente, é você viver feliz com aquilo que Deus te deu. E o Salmo 1, ele diz, vamos repetir todos juntos? Bem-aventurado. Isso está muito fraco, peraí, pelo amor de Deus. Vamos lá.
Vamos lá. Salmo 1, como é que diz? Bem-aventurado o homem que não Anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém, no caminho dos pecadores, nem se assenta, na roda dos escarnecedores. antes tem o seu prazer Na lei do Senhor, e na sua lei, medita de dia e de noite. pois será Como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto, na estação sóbria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Até aí, amém. Tudo quanto fizer, vai fazer o quê? Prosperará. Graças a Deus. Mas isso, quando nós amamos a palavra de Deus, valorizamos a Bíblia. Qual é o benefício, irmão, de nós amarmos a palavra de Deus e valorizar a palavra de Deus? É iluminação. Salmo 119, versículo 5. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra. E luz para o meu caminho. Quer ter entendimento? Quer saber o que é certo, o que é errado? Aí a Bíblia, ela mostra para nós. Você sabe qual é outro benefício da palavra de Deus? Ela dá firmeza ao cristão, ao servo de Deus, à serva de Deus. Mateus capítulo 7, do 26 ao 28, Jesus diz: aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é semelhante ao homem imprudente, que edificou a sua casa, onde? Sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, e grande foi a ruína daquela casa. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa onde? Sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateu aquela casa, mas ela não caiu, porque estava firmada na rocha. Aquele que ouve a Bíblia, irmãos, e pratica, é um crente maduro, não é um crente inconstante. Você sabe qual é, vamos dizer, o segredo daqueles que estão na igreja há 30, 40, 50 anos? Porque isso não é fácil. Eu costumo dizer que fácil é tomar uma decisão na igreja. Difícil é permanecer na igreja. É até fácil vir para a igreja, mas o difícil é permanecer. É até fácil tomar uma decisão e dizer assim, ó, eu aceito a Cristo. Difícil é permanecer. Mas para permanecer, Jesus deu a fórmula. Tem que ouvir e obedecer. Se você ouve e obedece, vai descer a chuva, correr os rios, os ventos vão soprar. Ou seja, o diabo vai se levantar contra você. Você vai passar por aflições, por perseguições, porque a vida do servo de Deus, da serva de Deus, tem essas labutas. Haverá sim dificuldades, não vai ser só bonança. Você vai ser confrontado pelo mundo, mas se você está firme na palavra de Deus, se você medita na palavra de Deus, se você obedece à palavra de Deus, você será inabalável, porque você está firme na rocha. Uma vez que você ama a palavra de Deus, você está firme na rocha. Qual é o benefício, irmãos, de nós valorizarmos a Bíblia? É que a Bíblia, ela nos santifica. Jesus disse em João capítulo 17, versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Você sabe o que santifica a igreja? O que santifica a igreja é a Bíblia. Porque a Bíblia, ela muda o comportamento do ser humano. Uma vez que ele dá legalidade à palavra de Deus no seu coração, a Bíblia, ela vai produzir uma mudança no coração, na vida desse ser humano. E isso nós chamamos, a Bíblia chama, de santidade. Santidade, meus irmãos, não é um lema. Santidade não é um tema. Santidade tem que ser um comportamento na nossa vida. Santidade, para nós, tem que ser um estilo de vida. Nós vivemos hoje em um período onde se fala, mas não se vive. Se prega, mas não se pratica.
Infelizmente, há muitos crentes, mas poucos cristãos. Muitos evangélicos, mas poucos protestantes, que realmente estão contra o mundo, que realmente vão contra a maré do mundo. São poucos. Muita gente dentro da igreja, mas poucas pessoas transformadas verdadeiramente no seu caráter. E quem muda a nossa vida é Deus, através da sua palavra. Qualquer pessoa que é confrontada pela palavra de Deus, que lê a palavra de Deus com amor, com dedicação e com zelo, tenha certeza que a sua vida será transformada, porque a palavra de Deus, ela é como espada de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Ela vai lá no nosso interior. A palavra de Deus é como um espelho que mostra para o ser humano quem é ele de verdade, e mostra para esse ser humano aquilo que ele deve mudar, aquilo que ele tem que deixar, aquilo que ele tem que fazer. Por isso nós louvamos a Deus, porque a reforma protestante, ela foi motivada pela palavra do Senhor, pela Bíblia Sagrada. O marco da reforma protestante foi ter colocado a Bíblia na mão do povo, porque o que muda a igreja, o que diz o que a igreja deve fazer e não pode fazer, é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E graças a Deus, porque nós temos a Bíblia para poder meditar e a nossa vida ser transformada. Por isso, meu querido, que você dê valor à palavra de Deus e que você julgue as coisas não conforme os seus achismos, mas julgue as coisas conforme aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Jesus certa feita disse: eu não julgo ninguém, quem julga é a minha palavra. Naquele grande dia, quando o Senhor Jesus voltar, quem irá nos julgar é a palavra de Deus. Por isso, que possamos viver a cada dia a palavra do Senhor, para que a nossa vida cada vez mais seja uma vida que louve a Deus e glorifique o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Curve a sua cabeça, por gentileza. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos porque nós temos uma Bíblia, nós temos a tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo esse privilégio, porque infelizmente muitos ainda no mundo não têm um exemplar da tua palavra, não tem uma Bíblia. Ó Deus, nos ajude a valorizar a tua palavra a cada dia, Senhor, para que possamos viver a Bíblia. Ó Deus, fazer culto doméstico no nosso lar, com a nossa família, ensinar a Bíblia para os nossos filhos, ensinar a Bíblia para as pessoas que o Senhor tem colocado no nosso caminho, para que a gente possa evangelizar, ó Deus, dar uma palavra de esperança, e que essa igreja, Deus, continue sendo uma igreja relevante, uma igreja que ame a tua palavra, uma igreja que ame o estudo da Bíblia, da tua palavra, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos e nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Louvado seja Deus pela vida do pastor. Nós, antes de encerrarmos, irmãos, vamos mais uma vez cantar a nossa música oficial, para nós louvarmos ao nosso Deus, agradecendo por aquilo que Ele tem feito em nós. Nós temos ouvido que a palavra do Senhor, ela deve ter primazia em nossas vidas, deve ter primazia na vida desta igreja, neste culto, nas canções que nós cantamos. Tudo deve estar pautado pela Escritura, e se não tiver, nós devemos refutar de maneira categórica. Nós vamos louvar o nosso Deus, dizendo que só a Ele nós devemos dar glória, só na Sua palavra devemos confiar, só no nosso Cristo, somente pela fé e somente por Sua graça. Bota aí.
dá tempo não. Gerson. Igor, por favor. Só na Bíblia confiar, nela o seu querer buscar, podem tradições ruins, sua verdade vai seguir, só por fé viverei, pelos méritos do Rei, eu só conto com Jesus, que morreu por mim na cruz. Só a Deus a glória dá. Sua igreja que remiu e adotou, libertou-nos e nos guarda até chegar ao lar. Só a Deus a glória dou. Só por graça nos salvou, o alto preço ali pagou, meio feito que alcançar pode me regenerar. Só em Cristo sempre está, firme pedra angular, sem demônios olhará, ele sempre vai reinar. Só a Deus a glória dá. Sua igreja que remiu e adotou, libertou-nos e nos guarda até chegar ao lar. Só a Deus a glória dou. Só a Deus a glória dá. Sua igreja que remiu e adotou, libertou-nos e nos guarda até chegar ao lar. Só a Deus a glória dou. Creio em observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo Não, porque eu desliguei. Louvado seja o nome do Senhor. O fiel obedece aquilo que Cristo mandar. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um que nos visita nessa noite. Temos os irmãos da Primeira Igreja Batista de Una. Deus abençoe a vida de vocês. Só sentindo falta do pastor Raimundo. Cadê ele? Está viajando? Não, então é compreensível. Mande o nosso abraço ao pastor Raimundo, para toda a Igreja Batista ali em Una. Nós temos irmãos de alguma outra igreja que estejam visitando nessa noite? Temos da Assembleia de Deus, né? Getsemane, cadê? Quem veio da Getsemane? Cadê? Ah, tem Manete também, né? Ela esteve aqui conosco. Mais alguém? Pronto. Deus abençoe, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Mais algum irmão?
Não, né? Então nós louvamos a Deus. Não vale. Está em transição. Nós louvamos a Deus pela vida desses irmãos. Não vale, nessa aqui. Tá ao vivo. Nós louvamos a Deus pela vida desses irmãos. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Vamos todos dizer isso, né, meus irmãos? Para ratificar o que já tem dito. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre. Ai, não pode, não. No céu, só no céu. Meus irmãos, vamos ficar de pé e vamos orar para o nosso Deus, agradecendo por esse momento. Vamos orar ao Senhor, pedindo que continue nos abençoar. Pai, nós te louvamos, Deus, e dedicamos a Ti essa primeira noite de aniversário. Te pedimos, Deus, que continuemos a aprender, Senhor, que continuemos a compartilhar da Tua Escritura. E que, acima de tudo, Senhor, sejamos ministrados pelo Teu Espírito Santo. Abençoe, Deus, as nossas vidas, Pai. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, por aquilo que ainda irá fazer. Que, acima de tudo, Senhor, Teu nome, somente o Teu nome, seja glorificado nessas noites. Abençoe, Pai, as nossas vidas, de modo que a Tua palavra seja de fato, Senhor, a estrutura que precisamos. Seja de fato, meu Deus, a nossa regra de fé e de prática, que possamos louvar o Teu nome enquanto Tua igreja. Não somente nesses 29 anos, mas também nos próximos que virão até a Tua volta. Abençoe, Deus, as nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, nos guarde em sua maravilhosa graça e estejam à vontade para a cantina aqui do lado. Deus os abençoe em nome de Jesus.